Tudo bem, pessoal? Vamos aí resolver algumas questões sobre grandezas físicas. A primeira questão diz o seguinte: três frascos de vidro transparentes, fechados de formas e dimensões iguais, contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro clorofórmio e o terceiro etanol. Os três líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? Então, a questão aqui nos forneceu a densidade e a temperatura ambiente dos materiais aqui informados, no caso da água, né, que é 1 grama por centímetro cúbico, do etanol, que é 0,8 grama por centímetro cúbico, e do clorofórmio, que é 1,4 grama por centímetro cúbico. Então, como você faria para identificar essas substâncias sem, né, abrir os frascos? Então, perceba que a questão nos forneceu uma informação muito importante para a resolução deste problema. A questão nos disse que contém cada um a mesma massa de líquidos diferentes, ou seja, apresentam a mesma massa, certo? Nós sabemos que a fórmula da densidade é igual a D, né, de densidade, é igual a massa dividido pelo volume de um determinado material, certo? Portanto, se os três recipientes apresentam a mesma massa, eu posso relacionar, portanto, densidade e o volume dos materiais aqui apresentados. Como vocês já devem saber, né? Quanto maior for o volume, menor será a densidade, né, desses materiais, né, quando, né, apresentam, portanto, a mesma massa, realizando esse tipo de comparação apresentada aqui pela questão. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. E da mesma forma, né, quanto maior a densidade, menor o volume. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Então, basta o quê? Analisarmos o volume dos materiais para em seguida relacionarmos com a densidade que foi formada na questão e com isso determinarmos qual material é o material determinado, né? O material a ser analisado. Então nós temos que a densidade maior é a densidade do clorofórmio. Então, dentre os três frascos, o clorofórmio irá corresponder à substância de menor volume, porque apresenta maior densidade. Então, como eu falei para vocês, são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a densidade, menor o volume. Portanto, o volume do clorofórmio, eu vou colocar VC, é menor que... Bora lá, quem é que tem a densidade aqui intermediária? A água, né? Portanto, o volume intermediário entre os três frascos, né, que, como a questão diz, apresentam a mesma massa, irá corresponder, portanto, ao frasco, né, que contém água. Então, portanto, o VA, vou colocar aqui o volume da água, VA corresponde, dentre esses três frascos, ao volume intermediário. E a substância que apresenta o maior volume, portanto, o que sobrou aqui foi o volume do etanol, que eu vou colocar VE. Portanto, aqui nós temos a resposta da nossa questão. Nós analisaríamos a relação densidade e volume para podermos determinar, né, a substância presente em cada um dos frascos, tudo bem? Vamos aí para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 30 gramas de água. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 mililitros, a densidade dessa solução em gramas por mililitros será de... O primeiro passo de todos é colocar os dados ofertados pela questão. Perceba que a questão diz que foi misturado aqui 30 gramas de um sal. Então, sal nós sabemos que será a substância que será dissolvida no solvente, onde os dois, né, constituirão, portanto, uma solução. Soluto, que é o sal, mas o solvente, no caso aqui da questão, é a água, os dois juntos formam uma solução. Então, nós sabemos que o soluto, a massa do soluto é representado por M minúsculo 1, né? Tudo que tiver número 1 está relacionado ao soluto,
E a massa do soluto, informada da questão, corresponde ao valor de 30 gramas. A questão também nos forneceu a massa do solvente. A massa do solvente é representada por M minúsculo 2. Tudo que tiver número 2 vai estar relacionado ao solvente. Portanto, nós temos aqui o valor de 300 gramas. 300 gramas, que é a massa da água indicada na questão. A questão nos forneceu também o volume dessa solução. A questão diz que o volume total, o volume da solução, que é o soluto mais o solvente, corresponde ao valor de 300 ml, 300 mililitros. Então, vamos colocar aqui 300 mililitros. E a questão pergunta, qual é a densidade dessa solução? Então, nós estamos procurando D, certo? A densidade da solução. Nós sabemos que a fórmula da densidade é igual a D é igual a massa dividido pelo volume, de um determinado material. Nós sabemos que a massa também pode ser representada, essa massa total, que é representada pelo M minúsculo, nós sabemos que é a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Quando se tem uma solução, a solução é formada pelo soluto e o solvente. O soluto é a substância que vai ser dissolvida e o solvente é a substância que vai dissolver o soluto e juntos, ambos constituirão uma solução. Então, nós temos que a fórmula da densidade também pode ser representada por D é igual a massa do soluto, que é o M minúsculo 1, mais a massa do solvente, que no caso aqui da questão é a massa da água, dividido pelo volume total, que é o volume da solução. Então, nos resta agora substituir os dados. Então, D é igual a massa do soluto, que corresponde ao valor de 30, massa do solvente, que é o M2, corresponde ao valor de 300, 300 gramas, dividido pelo volume da solução, que é o valor de 300 ml. Portanto, nós temos que D é igual a 300 mais 30 dá 330, dividido por 300, portanto, vamos obter o valor aqui de 1,1 gramas por ml. Certo? Que também é a mesma coisa que gramas por centímetros cúbicos. Lembre-se que centímetros cúbicos é equivalente a mililitros, tudo bem? Então, nosso gabarito aqui é a letra D. Vamos ver para a próxima questão. Ela diz o seguinte: 3 líquidos, água, benzeno e clorofórmio, foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto. Então, nós temos aqui uma imagem de uma proveta, que é uma das vidrarias utilizadas para medir determinadas quantidades de líquido, certo? Então, nós temos aqui que a substância C se encontra no fundo do recipiente, B se encontra de forma intermediária entre esses dois líquidos, e a substância A se encontra na superfície. E como nós sabemos, as substâncias mais densas ficam embaixo das substâncias menos densas. Então, se fôssemos fazer, por exemplo, uma torre de líquidos, nós deveríamos analisar tanto a densidade dos materiais, bem como também a polaridade dos mesmos. Então, a seguir, temos uma tabela com as densidades de cada líquido, baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela, justifique sua resposta. Então, como eu falei para vocês, as substâncias menos densas, elas flutuam nas substâncias mais densas. Isso significa dizer que a substância A vai corresponder à substância de menor densidade, certo? Então, sabemos que a substância A vai corresponder ao benzeno. A substância intermediária, portanto, densidade intermediária, a substância que apresenta essa densidade intermediária é a água. E a substância C, que é a substância que se encontra no fundo do recipiente, corresponde, portanto, ao clorofórmio, tudo bem?
Então, como eu falei, as substâncias menos densas, elas tendem a flutuar nas substâncias de maior densidade, tudo bem? Então, vamos aí para a próxima questão. Essa questão diz o seguinte: na tabela abaixo tem as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura à temperatura ambiente, qual deles flutuará? Então nós temos aqui pau-brasil, alumínio, diamante, chumbo, carvão e nós temos aqui a densidade da água para nos basearmos e saber quem irá flutuar ou não. Então a temperatura ambiente, todos esses materiais se encontram, como informa a questão. Então para flutuar na água é necessário ter uma menor densidade em relação à água. Então, dos materiais aqui apresentados, os que apresentam menor densidade em relação à água é o carvão, que apresenta 0,5 gramas por centímetro cúbico. E o outro material é o pau-brasil, que apresenta densidade igual a 0,4 grama por centímetro cúbico, ok? Todos os outros acabariam afundando caso fosse colocada na água à temperatura ambiente. Tudo bem? Questão fácil. Algo semelhante ao que foi resolvido na questão anterior. Vamos aí para a quinta questão. A quinta questão diz o seguinte: uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio, que é uma base cujo símbolo é NaOH, o hidróxido de sódio, em 600 ml de água, originando o volume de 620 ml. Qual será a massa do soluto presente nessa solução? Aí perceba que a questão nos forneceu alguns dados. Ele diz que a densidade da solução é de 1,19 grama por ml e a densidade da água é de 1 grama por ml. Então, o primeiro passo de todos é colocar os dados oferecidos pela questão. Os dados ofertados pela questão, ele nos forneceu uma massa do soluto? Não, é isso que ele está perguntando. Ele não nos forneceu uma massa do solvente, mas nós poderemos determinar. Forneceu uma massa total, a massa da solução, que corresponde ao valor de 620 mililitros. Forneceu o volume do solvente, que é o volume da água, 600 ml. A densidade da solução, a solução, como você já sabe, é a junção do soluto mais o solvente, os dois juntos constituem uma solução. Então, a densidade total, a densidade da solução corresponde a 1,19 gramas por ml, certo? E a densidade da água, que foi fornecida aqui, apresenta a densidade igual a 1 grama por ml. Então, nós sabemos que a fórmula da densidade é igual a D, que é igual a massa, no caso aqui, massa da solução, dividido pelo volume da solução. Então, também pode ser representada por densidade, é igual a massa do soluto, mais a massa do solvente, que é o M2, dividido pelo volume da solução. Então, beleza. A questão nos forneceu aqui o volume, nos forneceu a densidade da solução também, mas só que nós não temos nem a massa do soluto e nem a massa do solvente. Mas a partir da densidade do solvente, que é a água, e a partir do volume da água, eu posso determinar a massa dessa substância. Então, perceba que podemos determinar o M2, depois substituiremos os demais valores para encontrar a massa do soluto, que é a massa do hidróxido de sódio, o M1. Tudo bem? Então, vamos determinar aqui a massa do solvente, certo? Nós sabemos que densidade, no caso aqui, densidade do solvente, eu vou chamar de D2. A densidade da água, que é o nosso solvente aqui da questão, é igual à massa deste material, a massa do solvente, dividido pelo volume do solvente, que é V2. Como eu falei para vocês, tudo que tiver número 2 vai estar relacionado ao solvente. Substituindo os valores, nós temos que o valor da densidade da água é de 1 grama por ml, que é igual à massa do solvente. Nós temos? Não, nós iremos determinar. Temos o volume do solvente? Temos sim. O volume do solvente foi dado aqui na questão. O valor corresponde a 600 ml. 600 ml. Portanto, vamos multiplicar aqui meios pelos extremos. Quando não tem nada aqui embaixo do denominador, presume-se o número 1. Portanto, nós temos 1 vezes M2, M2.
1 vezes M2, M2, e 1 vezes 600, 600. Ao efetuar a primeira multiplicação, coloca-se o sinal de igualdade e efetua-se a segunda multiplicação. 1 vezes 600, 600. Portanto, nós temos que a massa do solvente corresponde a 600 gramas. Pois bem, determinamos aqui a massa do solvente. Agora sim, temos todos os dados para substituir, na fórmula da densidade da solução e descobrir o valor da massa do soluto, que corresponde ao M minúsculo 1. Então, vamos substituir os valores. A densidade da solução, 1,19. Então, nós temos aqui 1,19. 1,19 é igual a massa do soluto, nós não temos, nós iremos determinar. Massa mais a massa do solvente, nós determinamos, é quanto? 600. O valor de 600. E dividido pelo volume da solução. Qual o volume da solução? Volume total é 620. Realizando aqui os cálculos, vamos multiplicar em x, como eu falei para vocês, quando não tem nada embaixo aqui deste número, presume-se como denominador o número 1, e vamos multiplicar meios pelos extremos. 1 vezes M1 mais 600, portanto, nós temos aqui M1 mais 600. M1 mais 600. Ao efetuar a primeira multiplicação, colocamos o sinal de igualdade e vamos efetuar em seguida a segunda multiplicação. 1,19 vezes 620 dá igual a 737,8. Então, nós temos aqui o valor de 737,8. 737,8. Nós temos aqui, M1 mais 600 é igual a 737,8. Aqui nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau, perceba que 600 está no primeiro membro, então quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai com a operação oposta. Se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então nós temos que M minúsculo 1, que é a massa absoluta, é igual a 737,8. 737,8 menos 600. Menos 600. Portanto, M minúsculo 1 vai ser igual a 137,8 gramas. 137,8 gramas. E essa é a nossa resposta. Tudo bem? Questãozinha bem fácil, bem tranquila. Só ter atenção aos dados ofertados pela questão, realizar as devidas substituições para encontrar o valor que está sendo solicitado, beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido cada uma das informações apresentadas em cada uma das questões. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo ou entre em contato comigo através do meu e-mail neurobson.gualberto@prof.ce.gov.br, que eu estarei te respondendo, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo momento.